Dá uma olhada aqui nesse trapézio. Nós temos aqui em cima o que nós chamamos de base menor. Eu vou chamar de B minúsculo. Aqui embaixo nós chamamos de base maior. Tá? E nós temos também uma altura para esse trapézio, né? Que é o segmento aí que incide de maneira a formar um ângulo de 90 graus. Tá? Então aqui eu vou chamar de H. Bom, para determinar a área, uma expressão que nos dê a área do trapézio, nós vamos observar ele como três figuras diferentes aqui. Ó. Vamos separar aqui num triângulo, que eu vou chamar de figura 1. Vamos separar ele aqui, ó, um retângulo, que eu vou chamar de figura 2, esse do meio. E, consequentemente, nos resta aqui um outro triângulo, que eu vou chamar de figura 3. Tá? Não necessariamente são triângulos congruentes, né? Esse 1 e 3. Então, tem que tomar cuidado aí. Bom, em comum, eles têm a altura. A altura do triângulo e a altura do retângulo, e também, né, do outro triângulo, é a mesma do trapézio. É possível ver pelo desenho aí. Mas as bases não necessariamente, né, têm a mesma medida. Então, aqui embaixo, olha, eu vou chamar de x, tá? Essa base do triângulo. Depois nós temos aqui a base para o trapézio, perdão, para o retângulo, que aí eu vou chamar de y. E por fim a base do outro triângulo, que eu vou chamar de z. Beleza? Então vê se você concorda comigo que a área do trapézio vai ser a mesma coisa que a área da figura 1, mais a área da figura 2, mais a área da figura 3. Correto? Bom, vamos colocar aqui. A área da figura 1 bom, a figura 1 é um triângulo, então é a base do triângulo, x, vezes a altura do triângulo, dividido por 2. A área da figura 2, aí já é um retângulo, né? Então, nós vamos ter base vezes altura, não faz a divisão por 2. A base dele é o y. Y vezes a altura, que é h. E, por fim, a área da figura 3 vai ser a mesma coisa que a base do triângulo, z, vezes a altura, h, dividido por 2. Então, até aí, beleza. Essas três aqui formam para nós a área do trapézio que nós estamos querendo. Então, vamos lá, vamos colocar essa área do trapézio aqui. Ó. A área do trapézio vai ser igual. Então, ó, a área da figura 1, x vezes h sobre 2. Então, vamos substituir isso. X vezes h sobre 2. Mais a área da figura 2, y vezes h. Y vezes h. Mais a área da figura 3, z vezes h sobre 2. Z vezes h sobre 2. Beleza? Bom, o que nós temos aí de cara, né? Nós temos três frações sendo somadas, tá? Vamos ter que prestar atenção aqui em dois detalhes. Aqui nós não temos o denominador 2 para juntar elas, né? Logo de cara, sim. E um outro detalhe é que em todas as parcelas da soma aí, da adição, né, nós temos o h, beleza? Então dá para colocar ele em evidência. Bom, eu vou fazer uma estratégia aqui, ó, de trazer um 2 para cá, colocando um 2 aqui em cima também. É muito recorrente utilizar esse tipo de estratégia. Se você quiser fazer o usual MMC, também fique à vontade. E aí, olhando dessa maneira, eu consigo vir aqui e colocar o H em evidência. Tá? Então, a área do trapézio com o H em evidência vai ficar igual. Né? Então, se ele entra em evidência aqui no começo, ó, eu sobro o x, né? Vai estar todo mundo sobre 2, então eu escrevo no final, tá? Não é um igual ali não, é abre um parêntese aqui, né, gente? Para pôr em evidência, ó. Abre aqui um parêntese, né? E aí a gente coloca em evidência. Então, vai ficar x. Na segunda, entra 2y mais 2y, né? Mais z, tá? Isso sobre 2. Beleza? Bom, tá. Então, é isso daí que nós temos como área do trapézio. Mas não é uma
uma área tão convencional, né? Dessa maneira aqui, se a gente olhar dessa maneira. Porque eu estou misturando x, y, z, são coisas que eu não tenho os valores. E geralmente o que você vai ter? Você vai ter base maior e base menor. Mas aí eu gostaria que vocês reparassem o seguinte, ó. Se você pegar o x aqui, ó, por esse desenho aqui embaixo, você pegar o x mais o y mais o z, tem que dar a base maior. Repare que aqui nós temos quase isso. A única coisa que atrapalha é que nós temos 2y. Então, repara que eu posso escrever assim, olha. A área do trapézio é igual a h. E aí, ó, eu tenho aqui x mais y mais z mais y. O que eu fiz? Só uma estratégia de escrever diferente para ficar fácil da gente ver. O que eu peguei ali? Olha, tinha 2y, eu escrevi 2y como y mais y. Escrevi eles separados aqui para ficar bem claro para nós que isso aqui, ó, é a base maior, que nós acabamos de falar ali na página anterior. Somar x, y e z, porque são as bases pequenas aqui, né? Quando eu somo todas elas, dá a base maior. Então, nós já temos aqui a base maior. E aí, se você reparar, o y sozinho, veja, o y sozinho, que é esse aqui, ele coincide exatamente com o pedacinho lá que é a base menor. Então, quando ele está só ele ali, né, eu posso escrever que ele é a base menor. Agora sim chegamos a uma expressão bem viável, olha. A área do trapézio é igual, então, base maior mais base menor dividido por 2, e não podemos nos esquecer da altura, vezes a altura. Então, tanto faz se eu escrever no começo, no fim, é uma multiplicação, né? Tá bom? Então, é basicamente isso a área do trapézio.